gente vai para um tema um pouco polêmico aqui da teoria musical, que é a consonância e a dissonância. Por que é polêmico? Porque, assim, o que é dissonância, né? O que é consonância? O que soa bem? O que soa mal? Hoje em dia é muito difícil a gente falar sobre isso porque a gente está mais acostumado com dissonâncias, que são o que eram consideradas dissonâncias, com intervalos que antigamente não eram possíveis ser utilizados, hoje a gente já utiliza tranquilamente. A gente depende muito do que a gente quer com a música, qual a função da música, o que a gente quer falar com essa música. Então, isso vai variar muito de acordo com cada cultura, com cada vivência das pessoas que estão ali. Então, assim, consonância e dissonância hoje em dia é muito relativo. Porém, a gente está falando sobre como sempre falo, né, sobre música que vem principalmente da música europeia, né, daqueles tratados de música que vieram da Europa. Então eu vou seguir aqui dessa maneira. Ó. Os intervalos harmônicos geram sons que podem ser considerados consonantes, mais estáveis ou mais tranquilos de acordo com aquela visão de mundo que se tinha na época, ou dissonantes, mais instáveis e em movimento. Essa classificação vem dos modelos tradicionais baseados na experiência estética, histórica e cultural das pessoas, além das propriedades físicas do som, da série harmônica, né? Então, por isso, esse tema ainda pode ser debatido hoje em dia, justamente por causa disso, porque é uma coisa histórica e cultural daquelas pessoas que fizeram os tratados da época sobre música. Então, em um momento, certo intervalo era considerado dissonante, em outro momento, certo intervalo era considerado como uma tensão para poder gerar um relaxamento. Então, isso tem várias questões envolvidas. Porém, na teoria, a gente tem como consonância perfeita os intervalos que não tem mudança na qualidade do intervalo. Então, oitava justa, quinta justa, quarta justa são intervalos que não tem mudança na qualidade do intervalo, né? Então, a gente tem uma consonância perfeita aí. Consonância imperfeita admite mudança na qualidade do intervalo. Então, já tem uma mudança aí. Pode ser uma terça menor ou uma terça maior, uma sexta menor ou uma sexta maior, tá? A gente tem dissonância absoluta. Então, nessa enarmonização, né, quando a gente muda o nome da nota, o resultado vai ser sempre uma dissonância, que é uma segunda menor, segunda maior, sétima menor, sétima maior também, certo? E uma dissonância condicional, né? Que quando a gente enarmoniza uma das notas, o resultado é um intervalo consonante, né? Intervalos aumentados, diminutos, mais que aumentados e mais que diminutos, por exemplo, pode ter uma consonância aí. Então, por exemplo, se a gente tem um intervalo de segunda aumentada e a gente enarmonizar esse intervalo, a gente vai ter uma terça menor, que é uma consonância. Então, isso tudo vai depender do intervalo que a gente tem. A única exceção que é feita, né, desses intervalos é o intervalo de quarta aumentada e quinta diminuta, que são considerados como dissonâncias neutras. Né? Esses intervalos também são conhecidos como trítonos. O quarta aumentada e quinta diminuta é um intervalo conhecido como trítono. Tudo isso varia muito da época que a gente está falando, do momento. Atualmente, a gente tem músicas que tem clusters, que a gente chama, né? Que são várias notas tocadas ao mesmo tempo, não importando se tem uma terça, uma sétima, não interessa. São várias notas. Então depende muito do contexto cultural da época e do período que a gente está falando, para falar sobre essas dissonâncias e essas consonâncias, né? Aqui a gente tem uma base teórica, mas em certos momentos da história a gente não podia fazer intervalos de quinta justas e quarta justas, mesmo aqui sendo considerado como consonância. Em outros momentos a gente pode usar tranquilamente qualquer intervalo desses que tá tudo bem, a gente está fazendo a nossa música. Então, teoricamente a gente tem isso, porém na prática a gente tem que entender o contexto histórico, o contexto cultural da peça, do que a gente está falando, e se você vai prestar um vestibular ou então um concurso público, a gente tem que entender também qual é aquele momento ali. Bom, tem uma pergunta lá, tal coisa é uma dissonância? Depende, tá dando contexto, não tá? Se não tá dando contexto, vamos seguir o teórico. Se tá dando um contexto, tipo, olha, na música de Debussy, no contemporânea, como é que é? Não, na música de Debussy já é um pouco diferente do que a música que era feita por Mozart, ou então na Renascença. Então, dependendo do lugar que a gente tá, a gente vai ter exemplos diferentes de consonância e dissonância.